tá? Se você pegar aqui, a tangente aqui, você quer que seja essa reta, né? Ó, que é a tangente desse ponto, ó. É tangente nesse ponto. É tangente nesse? É tangente nesse? Não. A tangente tem que dizer aonde é a tangente. Essa reta aqui, toca o gráfico em só um ponto. Ela é tangente? Não. Porque a definição de tangente passa por aquele limite. Tá? Então, quem é a reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto P, f de P, sendo f diferenciável em P? É a reta passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é esse limite. Tá certo? Cujo coeficiente angular é a derivada. Mas que diabos é a derivada? Agora vamos definir a derivada. Que a derivada é uma função. Tá? E aqui. Agora vamos definir a função derivada. Agora, você tem isso aí, definição de diferenciabilidade. Agora eu vou dar a definição de função derivada. Quanto tempo? Começou de novo? Então vamos lá. Está aqui a definição de diferenciabilidade, eu não quero que você esqueça, tá? Agora eu vou dar a definição da função derivada, porque não existe, o que existe é a função derivada. A derivada é uma função, tá? Não é um número, tá? A derivada é uma função. Então, definição. Sejam f uma função e sejam f uma função e ômega o conjunto dado por, ó, quem é ômega, ó. Ômega é o conjunto formado por cada número x real, tal que f é diferenciável em x. Tá? Ômega é o conjunto formado por cada número real, tal que f é diferenciável em x. Por exemplo, para a função f de x igual a raiz quadrada de x, quem é o conjunto ômega? É o intervalo aberto 0 mais infinito. Para a função h de x igual a 1 sobre x, quem é o conjunto ômega? É o domínio da h. Para a função módulo, quem é o conjunto ômega? É os reais menos o zero. Então, quando você tem, então daqui, ponto, sendo ômega diferente do vazio, porque ômega pode ser vazio, uma função ela pode não ser diferenciável em nenhum ponto, tem exemplo. Eu já dei exemplo para vocês de uma função que não é contínua em nenhum ponto do seu domínio. Então, em nenhum ponto do seu domínio ela é diferenciável. A função f de x igual a 1 se x é racional, igual a menos 1 se x é irracional. Então, sendo ômega diferente do vazio, a função derivada de f, a função derivada de f é a função denotada por f', denotada por f' e dada por... Bem,
O que é que eu preciso para definir uma função? Dizer quem é o seu domínio. Está aqui. Domínio é o ômega. É o conjunto dos pontos onde ela é diferenciável. E quem é a lei de formação? Quem é f' de x? É exatamente esse limite. Limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. É o limite que dá a diferenciabilidade. Veja bem, o que significa a função f ser diferenciável em x? É esse limite existir seu número real. Algum problema com isso? Um pouco de psicologia. E podia até deixar assim. Olha, não é a mesma coisa? A função f é diferenciável em x quando x está no domínio de f e o limite com p tendendo a x de f de p menos f de x sobre p menos x existe é um número real. É ou não é? Posso usar aqui o u. Não é não? Não é a definição da... Eu posso até dizer assim, sejam x uma função e f um número real. Nós dizemos que x é diferenciável em f quando o quê? Quando f pertence a quem? Ao domínio de x e o limite de p tendendo a f de quem? Qual é o limite aqui que dá a diferenciabilidade? Não. X de p de f sobre p menos f. Mas podia ser x de f menos x de p sobre f menos p, porque é só multiplicar por menos 1. Qual é o problema? Por que uma função tem que ser f e a variável tem que ser x? Não está dito em lugar nenhum isso. A função pode ser x. Nós, seja o x uma função e f um número real. Dizemos que x é diferenciável em f quando f pertence ao domínio de x e esse limite aqui existe ao número real. Então, está aqui. Então, está bem definido. Então, seja f uma função e ômega o conjunto dado por... A função derivada de f é a função f', é a função denotada por f' e dada por... Então, primeira conclusão, daí, desta definição, reais. Desta definição, o domínio de f' sempre está contido aonde? No domínio da f. Porque quando é que a f é diferenciável em x? Quando, primeiro, x pertence ao domínio da f. Então, se x está no ômega, x está no domínio da f. Porque para f ser diferenciável em x, x tem que estar no domínio da f. Então, o domínio da f' sempre está contido no domínio da f. E aí vamos ver os exemplos, tá? Vamos pegar as funções. Primeira função, f de x igual a raiz de x. Nós tem-se o quê? O que é que você tem? Quem é o domínio da f'? Já fiz. Quem é o domínio da f'?
0 mais infinito. E quem é a derivada da f em x? Vê se você sabe interpretar. Olha o que foi feito. Quem é? 1 sobre 2 raios de x. Porque isso é o limite. Isso aqui quem é? É o limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre u menos x. E quanto é que dava esse limite? Com p você sabia quanto é que dava, não sabia? Então você sabe com x. Dá quanto? 1 sobre 2 raios de x. Pronto. Para g de x igual a 1 sobre x, tem-se. Quem é o domínio da derivada? É o próprio domínio de g. Domínio da derivada é o domínio de g, que é o R asterisco. E quem é a derivada da g em x? Menos 1 sobre x ao quadrado. Foi o que eu fiz. Menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vale, tá? Isso aqui, qualquer que seja o x, diferente de zero. Aqui também, isso aqui vale, qualquer que seja o x, o que, hein? Maior do que zero. Tá bom? Qualquer que seja o x maior do que zero, qualquer que seja o x diferente de zero. Qual foi a outra? É o R. R asterisco. Lembra? Tem R2. É asterisco. Obrigado. Quanto tempo aí? 12. Ainda tem mais tempo. Pode deixar. Para f de x igual ao módulo de x, tem, vamos lá, quem é o domínio da derivada? É o R asterisco. E quanto é a derivada em x? É quanto? É 1 se o x é positivo e é menos 1 se o x é negativo. Tá? Diga. Módulo de x sobre x. Módulo de x dividido por x. Tá? Que dá isso aí. Né? Toca todo x diferente de zero. Tá bom? Então você tem essas coisas aí. Tá? E aí você tem agora, eu vou colocar, por tudo que foi feito, eu vou colocar a definição de reta tangente. Definição. Sejam P um número real e F uma função diferenciável em P. A reta tangente ao gráfico de F, no ponto PF de P. E aí eu vou começar só para dizer, é a reta tangente ao gráfico de F no ponto PF de P. Mas eu vou usar a seguinte terminologia muitas vezes: a reta tangente ao gráfico de F no ponto P. No ponto P quer dizer no ponto de abscissa P, tá?
Entendido? Um ponto de abscissa P. No ponto P quer dizer o ponto de abscissa P. E quem é o ponto de abscissa P no gráfico de F? É o ponto PF de P. Então, com a economia de falar, de escrever, né? No ponto PF de P é a reta passando pelo ponto PF de P. É a reta passando pelo ponto PF de P. PF de P com coeficiente angular igual a quanto, hein? Igual a... Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Quem é que deve ser? É o quê? É o limite com x tendendo a P, f de x menos f de P sobre x menos P. Mas quem é esse limite? É a derivada da f aonde? Em P. Tá? Daí sua equação é... Daí sua equação... Quem é a equação? Qual é? Equação é... Qual é a equação? Qual é? É y menos f de P igual ao coeficiente angular vezes o quê? X menos P. Pronto. Então tá aí a equação da reta tangente. É porque isso é a equação da reta que passa pelo ponto PF de P, cujo coeficiente angular é igual a f' de P. Tá? Não esqueça, uma reta é determinada por duas informações independentes. Pode ser dois pontos por onde ela passa, e no plano cartesiano, um ponto e um número real, onde esse número real é o coeficiente angular dessa reta. Tá? Determinada, quer dizer, ela é amarrada, né, por duas informações independentes. Então, vou dizer, exemplo, encontre a equação da reta tangente, encontre a equação da reta tangente, tá? Ao gráfico da função f dada por f de x igual a x mais 1 sobre x, tá? Qualquer que seja x diferente de zero, no ponto de abscissa 1. Eu nem sei esboçar o gráfico. Digamos que eu não estou preocupado em esboçar o gráfico, mas eu sei calcular a reta tangente. Porque quem é a reta tangente ao gráfico dessa função passando por esse ponto? É a reta passando pelo ponto 1, f de 1, cujo coeficiente angular é a derivada no ponto 1. As próximas aulas, talvez umas 3 aulas para frente, elas vão ser destinadas a você calcular a derivada de uma função f no ponto x, olhando só para a expressão da função, não fazendo o cálculo via limite. Você vai calcular a derivada de forma indireta. Porque esse limite aqui, tá certo? Ele não dá trabalho para funções simples. Mas imagine você calcular esse limite para uma função
bem complicada, né? Uma função como por exemplo, tá? Você pega essa função aqui. Ó, se eu tivesse dado essa função aqui, f de x igual a raiz cúbica de x2 mais 1 sobre x menos 3 ao quadrado mais x2, por exemplo. Usar, dá para calcular? Dá, mas dá trabalho. Então eu preciso de formas indiretas para passar da função para derivada. E é isso que nós vamos fazer nas próximas aulas. Mas eu não tenho, são chamadas as fórmulas de derivação, as propriedades operatórias da derivada, tá? Mas eu não tenho isso ainda. Então só me resta o quê? A definição. Porque aqui eu preciso calcular a derivada da função no 1, se é que ela existe. Tá? Então, vamos lá. Solução. Tens, primeiro, 1 pertence ao domínio de F e, vamos lá, quem é o limite com x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá? Isso é igual a quê? Ao limite com x tendendo a 1 de quem, hein? Vamos lá. X mais o quê? Mais 1 sobre x menos quanto? Quanto é f de 1? 2. Dividido por quanto? Por x menos 1. É sempre uma indeterminação, porque essas funções são... Essa função aqui é uma função contínua. Então ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então o limite dá uma indeterminação, não tem jeito. Então quem é esse limite? Agora eu vou... Já vou bagar isso aqui. Tá? Limite fica o quê? Ó, fica o quê? Fica limite com x tendendo a 1 de quanto, hein? Fazer logo direto a conta. Fica no denominador, fica o quê? Fica x vezes x menos 1. Vamos com calma, né? Com calma. Aqui fica x menos 1. E em cima fica o que, hein? Fica x ao quadrado mais o quanto? Mais 1 menos 2x. Então isso é o limite com x tendendo a 1 de quê? De x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre quanto? X vezes x menos 1, ok? Só aqui em cima eu tenho o que? 1 quadrado perfeito, né? Então isso aqui é limite quando x tende a 1 de quanto? Quanto, hein? X menos 1 ao quadrado sobre x vezes x menos 1. Isso é o limite com x tendendo a 1 de quem? X menos 1 sobre x. Que dá quanto? 0. Daí, f é diferenciável aonde? No zero. E quem é a derivada da f no zero? É 0. Hã? Opa, é diferenciável em 1, desculpa. É diferenciável em 1 e a derivada de f em 1 é 0. Obrigado. Logo,
a equação da reta tangente no ponto, né? Entendido aí, ó? Se calcula, porque isso aqui vai ser o coeficiente angular da reta tangente, tá? Não esqueça disso. Esse aqui é o limite, com x tendendo a 1, aí fica f de x menos f de 1 sobre x menos 1, tá? Aí você faz a conta, dá x2 mais 1 menos 2x sobre x, fica isso aqui, limite dá 0. Logo, a equação da reta tangente ao gráfico de f em 1, 2, né, que é 1, f de 1, né, é dada por, fica y menos quanto? Menos 2 igual a quê? Igual a 0 vezes x menos 1. Isto é, quem é essa reta tangente? A reta y igual a 2. Ou seja, é uma reta horizontal. Entendido? Entendido? Reta, não importa qual seja o gráfico, isso dá uma reta horizontal. Quanto tempo aí?